Bom dia, pessoal, bom dia a todos os alunos, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo aí. Eu tô terminando aqui esse assunto que ficou até um pouco extenso sobre Oriente Médio não, sobre concepções de mundo oriental e mundo ocidental, né? Vamos lembrar que essas são concepções de domínio, de poder dos países e que sempre foi a alternância aí. É claro que hoje nós temos uma visão de mundo ocidental como uma força hegemônica mais poderosa em relação ao mundo oriental. Nós acabamos de comentar sobre a Guerra Fria, os desdobramentos. Eu só vou querer destacar mais algumas coisinhas aqui em relação ao mundo. Queria destacar só mais algumas coisinhas em relação ao mundo ocidental e oriental na Guerra Fria, né? Caso bate a curiosidade aí, nós devemos lembrar que dentro desse período nós tivemos, de novo a minha pequena lousa aqui, nós tivemos os Estados Unidos com a bandeira do capitalismo, a União Soviética a bandeira do socialismo. Se do lado dos Estados Unidos foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, países que se aliaram para fazer um bloco militar para defesas territoriais e guerras e conflitos e tudo mais. Do lado socialista nós tivemos o Pacto de Varsóvia. Se no pós-guerra teve um plano econômico para a recuperação dos países capitalistas como o Plano Marshall, do lado da União Soviética teve o Comecon. Tranquilo? Então nós temos esses desdobramentos, né, de alianças que ocorreu entre os socialistas e capitalistas, né, para até mesmo promover qual era a melhor forma, o melhor regime econômico, tá? E a história provou, não que provou, a história deixou claro que o socialismo, da forma que foi praticado, não obteve êxitos. Bom, pessoal, já falamos sobre o pós-guerra, também do pós-Guerra Fria, e os desdobramentos que teve na Europa, né? Um leste europeu que passou a se abrir à democracia, que passou a se abrir ao capitalismo, e até hoje nós temos então o centro do capitalismo, que nós chamamos os países centrais, os países do capitalismo central, como a Alemanha, a França, Reino Unido. Esses são os centros, os principais países mais ricos. E do leste europeu, os países que passaram a ingressar, passaram a fazer parte desse novo sistema capitalista. Então são economias mais recentes no capitalismo, antigas economias socialistas. O que vale ressaltar hoje, eu expliquei na outra aula, rapidão, foi que há novos blocos, há novas áreas de influência entre ocidentais e orientais, tá? A Rússia ainda ela procura ter a sua influência nas suas antigas repúblicas socialistas, apesar que a Rússia é um país capitalista, mas ela ainda quer manter a sua influência, sim. Então, o que nós vemos hoje no mundo, né? Vamos acompanhar aqui meu desenho aqui. Vamos lá, não sei se dá para ver. Então nós temos de novo aqui os Estados Unidos, né, América do Norte. Vamos lá, América do Sul. Isso aqui que eu faço, gente, na cartografia se chama de croquis, tá? É um desenho livre, que o objetivo não é a precisão, mas a ideia, tá? O objetivo aqui não é a precisão da localização dos pontos exatos aqui.
Bom, de um lado nós temos o eita lá, de repente a imagem ficou ruim. De um lado nós temos os Estados Unidos, que exerce uma grande e forte influência nos países da América do Sul. Vamos voltar aqui. O sol do meio-dia é muito ruim para gravar em ambiente externo, né? Aprenda isso. Quem for fazer o curso de fotografia, já aprenda isso. O sol do meio-dia é horrível para ambiente externo. Muito ruim. Muito ruim. Nossa, vamos lá. América, todo o continente americano tem uma forte influência dos Estados Unidos aqui, América do Norte. Então, vai a influência americana. Então, há uma liderança regional, apesar que os Estados Unidos têm uma grande e forte influência no mundo inteiro, mas ele vai ter esse domínio na América, né? Até mesmo para o seu mercado. No caso, a Europa, vai ter uma forte influência, no caso a Europa aqui, vai ter uma forte influência no continente africano. Não sei se vocês conseguem observar aqui na África. A Europa vai exercer essa liderança, vai liderar esse grande bloco econômico na África, enquanto aqui eu citei, né, Estados Unidos vai exercer essa liderança na América, né, pessoal? Na América e a Europa na África. Aí nós temos, né, a Rússia, a herdeira Rússia aqui, que sobrou da União Soviética. A Rússia, ela de fato vai exercer influência no leste europeu, vai exercer influência na Ásia, sim. Alguns países asiáticos, como China, Coreia do Norte, sim, ela vai exercer influência. E nos países do leste europeu, tá? A Rússia, ela vai exercer essa influência. Tá horrível, né? Mas dá para entender, né, pessoal? Aí nós temos um outro bloco econômico, uma outra parte, que é a China, exercendo influência em toda a Ásia. A China ela já disputou, no passado, quem exercia essa liderança regional aqui no Extremo Oriente era o Japão. O Japão ainda é uma dessas lideranças, mas hoje a China, além de exercer essa liderança na Ásia, ela tem uma disputa comercial com os Estados Unidos. Professor, e a Austrália aqui? A Austrália e Nova Zelândia está muito ligado ao Reino Unido, né? Apesar de estar no Extremo Oriente, ela vai ter fortes relações com o Reino Unido aqui na Europa. Então, eu não vejo assim uma relação mais intensa entre a Austrália e China, tá? Mas são países desenvolvidos, a Austrália e Nova Zelândia, e naturalmente ainda, só uma curiosidade, a Austrália e Nova Zelândia ainda reconhecem a Rainha Elizabeth como chefe de Estado, né? Porque são comunidades britânicas que são países independentes, mas pertencem à Commonwealth, a comunidade, a grande comunidade, que é a comunidade britânica no mundo, tá? A rainha perdeu alguns territórios, mas ela mantém essa comunidade e ela exerce liderança, e se diz, né? Não é que se diz, esses países reconhecem a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. Tranquilo? Sobre isso, quem são os países agora que dão as cartas? E dentre esses países, a gente não pode esquecer dos países que são as economias emergentes. Não são os países mais ricos, que não têm as melhores qualidades de vida, mas que têm fortes economias, que estão crescendo bastante, que é o G20, as 20 maiores economias do mundo, que está ali os países em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, México, África do Sul.
mais um grupo específico, especial, que é uma mescla de Ocidente com Oriente, é o BRICS. O que é o BRICS? BRICS são esses países emergentes, são os principais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é por causa de South Africa, do inglês, tá? Então os BRICS são esses países que representam essas potências que cresceram, têm crescido, claro, com seus altos e baixos. Os BRICS tá? Os BRICS, é assim que se escreve, tá, pessoal? Os BRICS, esses países representam os países emergentes e tem causado incômodo em algumas economias mundiais. A China, claro, a principal potência desse BRICS aqui, não precisa nem comentar, né? O Brasil é o grande agroexportador desse grupo. A Rússia, a grande força militar desse grupo de países. A Índia, ela entra com a tecnologia da informação e também com um grande crescimento na pesquisa, no desenvolvimento científico, né? E a África do Sul é onde temos aí a parte econômica também muito parecida com o Brasil na questão da agroexportação e da mineração. Tranquilos? Então aqui South Africa quer dizer África do Sul, tá, pessoal? Por isso que dá essa sigla BRICS. Tranquilo aí? Deu para pegar? Então eu encerro aqui falando do G20, as 20 maiores economias do mundo, e os BRICS, que são os países emergentes que crescem, que têm um crescimento econômico acentuado, porém isso não quer dizer que eleva a qualidade de vida da sua população. Os países aqui na melhor situação econômica talvez seja a China, depois a Rússia e a Índia, né? Mas ainda eles têm problemas sociais. A China tem problemas sociais, a Rússia também, que a gente precisa estudar melhor eles, tá? Um forte abraço. Eu encerro por aqui essa questão de mundo oriental e ocidental durante e pós-Guerra Fria. Tranquilo? E fica a dica lá, eu já passei em alguns grupos, coloquei nos áudios as referências dos livros para vocês acompanharem os exercícios e pesquisarem mais sobre o que eu falei até aqui. Um forte abraço, Deus os abençoe e bons estudos!